pouco tempo, não parece que desconhece a dor de uma família que tem um filho no mundo das drogas. Esse governo do PT, ou melhor, desgoverno de há pouco tempo, por exemplo, Lula defendia que se roubassem celular para tomar uma cervejinha. Ou seja, quantos jovens foram assassinados por essas pessoas roubando o celular e protegidos por Lula? Quando ele também, cada vez mais, fala em desarmar a população de bem e atacar as polícias por todo o Brasil, nós sabemos que isso estimula a violência em nosso país. Ou seja, nós não podemos voltar a esse estado de coisa que aconteceu há pouco tempo aqui no Brasil, onde a roubalheira imperava. E eu acabei com a mamata, em especial da grande mídia. A Rede Globo foi uma que eu acabei com a mamata com eles, e bem como botei um fim nos abusos da lei. Tempo esgotado, candidato, muito obrigado. Candidato Bolsonaro e Kelman. Durante a fala do candidato Bolsonaro, o candidato Lula pediu o direito de resposta, foi concedido. Eu peço ao candidato Lula que se dirija ao púlpito e aos senhores que voltem aos seus lugares, por favor. O senhor pode retornar ao seu lugar, candidato Bolsonaro. O seu microfone está fechado porque não é a sua vez de falar. As regras serão respeitadas, candidato Bolsonaro. Obrigado. Candidato Lula, a partir de agora o senhor tem direito a 1 minuto para o sujeito de resposta. Que num debate entre pessoas que querem ser presidente da República, o atual presidente tivesse o mínimo de honestidade, o mínimo de seriedade. Ele falar que eu montei quadrilha com a quadrilha... As regras do debate foram acertadas por todos os senhores. Para não atrapalhar o debate. Mas é uma insanidade um presidente da República vir aqui e dizer o que ele fala com a maior disfarçatez. É por isso que no dia 2 de outubro o povo vai te mandar para casa. E eu vou fazer uma coisa para você, vou fazer um decreto acabando com o seu sigilo de 100 anos. Para saber o que tanto você quer esconder por 100 anos. Eu vou fazer um decreto, assinar, para saber o que esse homem esconde por 100 anos. E eu vou parar por aqui, porque eu quero que os outros participem do debate. O presidente, quando aparecer aqui, por favor, minta menos. Bom, o candidato Bolsonaro pediu direito de resposta, não foi concedido, nós vamos dar sequência ao nosso... Candidato, eu vou pedir ao senhor que respeite as regras do debate, por favor. O seu microfone está fechado, mas o senhor vai... Que você cansou de elogiar quando você participava do governo. Eu participei do governo e me afastei justamente por conta das contradições graves de economia, você sabe bastante bem disso, e a mais grave ainda as contradições morais. Mas, de novo, o senhor pega os 14 anos, separa um pedacinho e esquece o resultado final, são números oficiais. O senhor concentrou na mão, o PT concentrou na mão de 85% das transações financeiras na mão de 5 bancos, impôs a maior taxa de juros do planeta Terra, o que destruiu a economia popular, 6 milhões de empresas estão no Serasa, e arrebentou o crédito das famílias. Quando acabou o período do PT, 63 milhões e 400 mil famílias estavam humilhadas no SPC e no Serasa. A grande questão é, ficar falseando um período do tempo e não prestar contas gerou a tragédia do Bolsonaro. Porque se fosse verdade essa montanha de coisas boas, por que o Bolsonaro, essa tragédia que aconteceu? Vários de seus comparsas foram presos e disseram que você era o chefe do maior esquema de roubo e de corrupção da história mundial. Renato Duque e Palocci são alguns exemplos. O seu próprio vice disse que você quer voltar à cena do crime para continuar roubando o povo brasileiro. Explique para o povo por que tanta gente próxima a você foi presa, te denunciou. Você era o chefe do esquema? Primeiro, eu acho que o candidato está um pouquinho desinformado ou só lê o que quer. Não, as notícias primeira estão coisa, por favor. Primeira coisa, a corrupção nesse país tem 2 formas de aparecer. Você não foi investigada. Candidato Lula, um minuto, por favor. Candidato Lula, um minuto. Eu vou lhe conceder o tempo, candidato. Só um minutinho, candidato Lula. Eu vou pedir a interrupção do debate. Só um minutinho, candidato Lula. Eu vou conceder ao senhor o tempo. Candidato Kelman, eu não consigo entender. Eu já falei algumas vezes. O senhor compreendeu que tem regras do debate? O senhor concordou com elas e que basta cumpri-las. Quando o seu adversário... Candidato, por favor, quando o seu adversário está falando, é só o senhor aguardar. O senhor vai ter direito à réplica.
É assim que funciona. Por favor, em respeito ao público, candidato. Por favor, candidato Lula, o senhor pode recomeçar. Candidato laranja não tem respeito por regra. Candidato laranja faz o que quer. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu tive 26 denúncias mentirosas com uma pessoa que depois foi ser ministra do atual governo. Eu tive uma quadrilha montada no Ministério Público que nós conseguimos provar a culpabilidade deles. Eu fui absolvido em 26 processos dentro do Brasil, eu fui absolvido pela Suprema Corte e fui absolvido em 2 processos da ONU. E ainda na quarta-feira fui absolvido outra vez por um processo pelo ministro Gilmar sobre um farsante da Secretaria da Receita que foi no Instituto Lula, com quem eu não tenho nada no seu nome, e disse que tinha tido um fato de 18 milhões de reais. Pois bem, ele foi hoje, eu fui absolvido e o fiscal que multava para achacar foi considerado culpado. Então eu queria dizer uma coisa muito séria. Quando quiser falar de corrupção, olhe para outro e não para mim. O senhor é responsável pela corrupção no Brasil. Todos nós sabemos que o senhor cometeu esses atos aí, porque o senhor é um descondenado. O senhor é um descondenado. O senhor não deveria nem estar aqui como candidato a presidente da República. Por que o senhor está aqui? O senhor sabe por quê? A população precisaria saber a verdade, mas o senhor é cínico, mente, o senhor é um ator, mente o tempo todo. Você. Como é que o senhor Irresponsável. O senhor deveria Senhores, respeitar um padre. Você é padre, está fantasiado, rapaz. Fantasiado? Você é Me padre. respeite. Senhores, por favor. O senhor Senhores, deveria por me favor. respeitar. Você é padre ou está fantasiado? Senhores, por favor, nós vamos cortar os microfones dos senhores e eu peço desculpas ao público pela cena que neste momento está se desenrolando aqui, porque, infelizmente, não está havendo o cumprimento de um ordenamento que tinha sido feito, de uma combinação de todos os candidatos. Eu vou pedir, por favor, enquanto nós vamos tentar acalmar os candidatos, eu posso pedir um intervalo, senhores, ou os senhores vão se conter e vão dar sequência ao debate. Em respeito também aos demais candidatos que estão aqui. Eu peço, por favor, que se acalmem, mais uma vez, eu vou lembrar que os senhores todos assinaram documentos para estarem aqui diante do público brasileiro apenas para debater, e não para esse tipo de agressão e de ofensa pessoal. Vamos respirar? Vamos respirar. Muito bem. Ele tem 28 segundos. 28 segundos. Padre Kelman tem 28 segundos para concluir. Deveria falar a verdade para as pessoas e não mentir. O senhor falou em vídeos que está na internet que o senhor não precisa de padre, que padre tem que ficar no lugar dele na igreja. O senhor é amiguinho de Ortega, o senhor é amiguinho do Foro de São Paulo, fundador do Foro de São Paulo, junto com Fidel Castro. Vocês mentem o tempo todo para o povo. Vocês não acreditam no cristianismo, porque vocês não vivem o cristianismo. Vocês perseguem os cristãos. Tem bispo da Igreja Católica Romana preso, do seu amigo Ortega. Candidato Kelman, o seu tempo está esgotado. Eu vou pedir agora ao senhor, por favor, candidato Kelman, que, em silêncio, por gentileza, respeitosamente, com o público e os demais candidatos, que agora escute a tréplica do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Por favor, candidato. Uma coisa, padre. Eu ia chamar só de Kelman. Eu tenho uma história de vida que talvez o senhor não conheça. Eu vou voltar a ser presidente da República. Não vai, não. Sabe por quê? Porque o povo brasileiro está cansado de gente da sua espécie. Da sua espécie? De gente mentirosa. Você que mente. De gente que tenta tirar proveito. Você nem deveria se apresentar aqui como candidato. Nem deveria se apresentar. Sou eu ou o senhor? Você nem deveria se apresentar. Da onde você veio? Da igreja. Da onde você vem de igreja? Você enganou os Que padres. igreja? Você enganou os padres. Eu sou Candidato Kelman, por favor. É o seguinte, não dá para debater uma pessoa que tem um comportamento de um fariseu e se dizendo de padre. Não dá. Não dá. Ou você aprende a respeitar e fecha a boca quando alguém estiver falando. Seu costume E eu mandar o fiquei, povo calar a boca, eu né? fiquei de Candidato Padre Kelman, falou, porque eu por assinei um favor. documento aqui, sabe, respeitando as regras. É isso. Então eu vou concluir. Eu sou cristão, casado na igreja, batizado, crismado e frequentador de igreja.
Mas eu não estou vendo na sua cara um representante da igreja. Porque você não conhece a igreja. Eu estou vendo um impostor. Eu estou vendo alguém disfarçado aqui na minha frente. Que eu não sei como é que conseguiu enganar tanta gente. Talvez porque o seu chefe não pôde ser candidato, você resolveu ser o candidato laranja. Você e entendeu vai dar esse serviço aqui, se prestar a esse serviço de enganar o povo que está assistindo o debate. O povo quer escolher um presidente. O povo quer escolher alguém que cuide dele, alguém que não minta para ele. É isso que o povo quer escolher. E não uma figura que ninguém sabe quem é. Um sacerdote. Padre Kelman, o senhor realmente decidiu instituir uma nova regra neste debate